interior do Amazonas, um lugar de esperança floresce. O sítio Manancial da Bênção, criado em 2010 por seu Maranhão, tem acolhido quem já perdeu quase tudo, menos a vontade de recomeçar. Dependentes químicos e pessoas em situação de rua encontram ali mais do que abrigo, encontram cuidado. Esse projeto é um projeto de acolhimento a pessoas dependentes químicas, alcoólicas e pessoas de situações de rua. Elas vêm aqui, muito a família traz, né? Minha mãe conseguiu contato e entrou em contato com o pastor. Também vim depois de um mês, mais ou menos, um mês e meio, eu vim para cá, para internar. Eu cheguei através de uma evangelização do nosso pastor Maranhão, que ele fez lá na Compensa. Ele foi evangelizar ali por trás da Feira da Compensa. Eu vim para cá através de um irmão da igreja adventista, o nome dele é Seu Davi. Ele é amigo do pastor Maranhão. Aí eu falei com ele, né, pedi para ele me ajudar, e ele disse que conhecia um lugar muito bom e ele perguntou se eu queria vir. As histórias de quem chega são diversas. Para seu Maranhão, cada pedido de socorro é uma missão. E um a um, os pedidos de ajuda vão encontrando resposta. Ele dedica sua vida a acolher e reabilitar, tornando-se mais do que um guia. Ele é visto como um pai, um amigo, uma luz na vida de quem é ali acolhido. Para mim, ele é como um pai, que eu não tenho mais pai também, né? Para mim, ele é um bom homem, que ele nos instrui na Santa Palavra de Deus e na hora dele nos chamar a atenção, de nos advertir na disciplina, ele é sério na disciplina, entendeu? Eu creio que se não fosse através da vida dele, né, dele ter chegado ali, né, naquela evangelização ali, eu creio que eu não estaria nem aqui falando nessa hora. Aquele que tanto eu como os demais, ele nos aconselha, chama para conversar. É mais do que um líder, é um pai, é um líder espiritual para a gente. Aqui, o tratamento não envolve remédios, mas a fé. A espiritualidade é a base da recuperação. Cada culto, cada oração, cada louvor é parte da reabilitação. Aqui a gente tem cultos, madrugada, oração. Aqui a gente trata do espiritual de cada pessoa que chega aqui. Onde muitas pessoas chegam aqui com esse intuito de mudar a vida, recuperar, porque a gente entende que a recuperação do dependente químico ela depende muito do controle emocional e espiritual, a vontade de mudar, e só Deus é que pode fazer isso por nós. A rotina no sítio também é parte do tratamento. Logo cedo, os acolhidos despertam para um dia repleto de atividades. Cultos, estudos, trabalho na roça ou em pequenas tarefas. A disciplina é vista como uma ponte para o equilíbrio. 5h30 da madrugada, a gente toca um sino aqui. Esse sino faz com que todos acordem pela madrugadinha. A gente tem até 6 horas para chegar lá no monte, ali em cima, que é o monte onde a gente faz a oração. Depois, quando termina o nosso culto matinal, a gente desce para lá, aí aguarda um pouco até bater de novo a campainha para a gente tomar o nosso de jejum, né? Aí retorna de novo para lá, para casa, quando é depois de baixo de novo para a gente sair para trabalhar. Eu trabalho aqui na construção civil, reformando, né, ajeitando aqui o projeto aqui. Cada vez que essa campa é batida, cada vez que há alguma coisa para a gente fazer, né? Tudo no horário certo, tem horário para tudo. E aí, depois a gente vem, essa campa é batida 11 horas, para o serviço. Aí a gente toma banho, vem tomar banho meio-dia, bate novamente porque é pro almoço. Aí todo mundo já se achega, já tem tomado banho, todos nós. Aí já vem almoçar. Que a gente fica descansando, que aí é a hora que 4 horas já bate a campa novamente, que é pro estudo aqui. Me chamo de professor, chegou professor, ele me apresenta como professor. Então esse livro, Caminho a Cristo, Liberdade em 12 Passos, a gente fez uma apostila, tira o xerox, eu entrego para cada um e a gente estuda esse livro, uma página, em uma média de 30 a 40 minutos. A Bíblia é uma companhia diária. Os momentos de oração ajudam a construir uma nova forma de viver, com propósito e com paz. É nesse ritmo de fé e simplicidade que eles vão percebendo as mudanças. Longe do barulho da cidade, no silêncio da natureza, muitos dizem sentir a presença de Deus. A diferença é porque nas clínicas anteriores que eu fiquei,
Não tinha estudo da palavra, não tinha oração, não tinha espiritualidade zero. Aqui no Manancial, não. A espiritualidade 100%, de manhã e tarde e noite buscando a Deus, todo instante. Deus é o principal de tudo. Através da Bíblia, Ele está falando conosco, né? Tem me ajudado bastante, Deus. Ele é o único remédio, né, que pode salvar, tirar a gente do lamaçal de pecado onde a gente se encontrava. Só Ele. O que ele faz ser especial é o Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar. Eu creio que se não fosse Deus eu não estaria nem vivo, né? Então aqui é um lugar muito bom aqui, que é em meio à natureza. Em meio à natureza a gente sente Deus mais perto daí. Para mim ele tem sido uma casa, né? Para mim ele tem sido um lar onde eu tenho mais tempo para me meditar nas coisas de Deus, né? Tenho mais tempo para me conversar, para me estudar. Longe, distante da zoada, dos problemas lá fora desse mundo. E o meu trabalho é esse, é levar a mensagem de força, fé e esperança, liberdade do mal que é o pecado e buscar entregar verdadeiramente sua vida a Cristo para que Ele possa fazer essa reforma, essa transformação na vida deles e na minha. Para mim, não importa a chuva, o ramal, o desliza para um lado, desliza para o outro, mas é uma recompensa muito importante para mim estar fazendo esse trabalho. Depois dos estudos, a vida continua com seus compromissos diários. Tudo tem hora. O trabalho, a alimentação, o descanso, o lazer. E cada passo não constrói somente a disciplina, mas também um novo sentido para a vida. E quando termina aquele estudo aqui, já por volta de 5 horas, 5 e meia, aí começa o futebol. Começa o futebol, aquela brincadeira até 6 horas, novamente bate a campa de novo para a oração das 6, terminando o dia, entregando nossa vida aí a Deus, né? E à noite, 7 horas da noite, já bate novamente, que é para o jantar. Aí 8 horas bate já para a gente ir para a igreja. Isso toda noite. Cada noite uma programação diferente. 10 horas é o horário de descanso total. Ninguém pode mais estar desligado das luzes e aí todos vão dormir. No sítio Manancial da Bênção, os sonhos que antes foram apagados pela dependência voltam a brilhar. Aqui, cada acolhido redescobre o direito de sonhar com um futuro melhor, com esperança e fé no coração. A saída daqui eu já entreguei na mão de Deus, né? Que o futuro pertence somente a Deus. Então, é retornar a ter um bom relacionamento com meus filhos e conseguir um lugar para me morar, né? Um lugar onde eu possa sossegar, chegar do meu trabalho e poder estudar a palavra de Deus e adorá-lo. Reconstituir minha vida, né? Fazer faculdade, trabalhar. Eu tenho refletido, né, e tenho entregado na mão do Senhor. Mas eu creio que são coisas boas. Olá, amigo, amiga telespectadora, obrigado pela sua audiência. Agora, na segunda parte do programa, estamos recebendo, vocês viram imagens impressionantes na primeira parte de um trabalho magnífico de recuperação de pessoas que estavam agarradas às drogas e que Deus e a ajuda também de terapeutas, de especialistas, fazem elas voltarem à normalidade. Eu vou conversar com o Antônio Coelho dos Santos, que ninguém conhece como esse nome. Ele está aqui, conhecem como Senhor Maranhão. Muito obrigado, Maranhão, por ter aceito o convite de vir de Manaus até os estúdios aqui da Novo Tempo. Uma honra para a gente poder conversar um pouco sobre a sua história mais recente e como Deus tocou o seu coração para fazer esse lindo ministério. Obrigado, viu? Eu agradeço. Bem, a gente sabe que a história começou de um incidente muito triste, vamos dizer assim, né? Um acidente. Como é que foi esse acidente, né? Você tinha uma casa de show, de espetáculo, né, em Manaus. Isso. Você estava ali na frente, né, sentado. Sentar na mesa com as pessoas. Sim, e aí? E um cliente parou do outro lado na moto e deixou a moto estacionada do outro lado. Ele vai atravessando, noiou para a pista, isso era 3 horas da manhã. E uma picape pegou ele e jogou ele em cima da minha mesa lá e já caiu morto. Nossa. E você viu tudo? Viu, presenciei tudo. Tudo. Aí naquela hora foi que eu tive a visão. Que visão foi? A visão que eu tive foi quando o cara caiu lá, que eu mandei ir no SOS atrás de uma ambulância, que o cara já estava morto. Desligaram o som,
Aí eu olhei para dentro da casa de som e enxerguei aquele monte de gente, tudo gigante, dançando homem com homem, mulher com mulher. E uma voz dizia, o que que tu faz aqui, o que que tu faz aqui? A voz vinha lá de cima. Aí, de repente uma mão bateu aqui no meu coração, eu bati com a outra mão para tirar aquela mão, não peguei, porque ela afundou. Aí estava arrancando o meu coração, assim como arranca um pé de mandioca que faz trum, trum, trum. Aí quando ele fez aquilo que eu bati a mão, que eu não peguei mais nela, aí eu apaguei. Só que eu apaguei, mas eu não caí. Aí quando eu caí em mim, o pessoal, os seguranças tinham lá, e as meninas me chamando, Maranhão, Maranhão, Maranhão. Aí quando eu volto a mim, eu já voltei transformado. Aí eu não quis saber de casa de show, de cerrejada, noitada, eu acabei com tudo. De uma vez. De uma vez. Aquela madrugada foi uma coisa assim, uma visão que foi uma transformação que não tem explicação. E você bebia, você me falou, dia e noite? Bebia. De domingo a domingo? Domingo a domingo. E parou de uma vez? Parei com tudo, parei com as casas de show. E aí fui procurar a igreja, que eu estava quase louco, eu não conseguia me identificar mais com as coisas do mundo. E aí você foi parar onde? Aí eu fui... Tinha um cara que era meu freguês, que tinha um carro igual o meu, um Corolla dramático, que eu consertava ele. E ele era de uma igreja e falava de Deus para mim, eu não dava atenção para ele. Aí eu lembrei dele e fui atrás dele. E ele era de que igreja? Era da igreja da Restauração. Aí ele me levou para o pé encontro, daquele dia ali eu chorava que não era criança. Eu nunca tinha chorado na minha vida, que eu fui criado no Maranhão, com o homem mesmo arrochado, não tem essa raimundade de chorar nem de... Cabra arretado. Não, fui criado assim, né, do sul do Maranhão. Mas nesse dia lá eu chorei muito. E como é que você chegou na igreja adventista? Aí eu fiquei lá nessa igreja e foi quando me levaram, quando me deram a Bíblia, eu fui estudar a Bíblia. Quando chegou em Gênesis, capítulo 2, eu ouvi falar do sábado. Aí quando chega no 10 mandamentos, ele disse, lembra-te do dia de sábado. Então lembra é de uma coisa que já existe. É. Aí deu aquele redemoinho na minha mente. Falei, tá errado essa raimundagem aí, porque uma coisa está escrita e estão mandando fazer outra. Aí foi quando eu fiz um curso lá de Papa Líder. Aí o meu pastor me disse, Maranhão, você é um empresário, você vai arrumar 12 líderes empresários, porque... Aí eu falei, não, pastor, mas Jesus, quando veio o mundo, ele andava com os doentes. O empresário não tem nem tempo para pegar a palavra que eu ia pregar, ele não tinha tempo. Aí eu fui para a rua, para a feira, onde tem estacionamento de carro, onde tinha drogado e mendigo, e lá começou o ministério. Então você, a partir da transformação e o sábado como um dia de guarda, acabou na igreja adventista e falou, bom, vou dedicar o tempo ao Senhor. Fui para a igreja adventista, eu tinha botado aquele projeto, eu vi o pessoal na rua e ninguém fazia nada, eu comprei um sítio e botei, naquele tempo tinha uma graninha, né? Ainda sobrou do show lá? Aí, aqui sobrou do show e eu comprei esse imóvel. Em plena selva amazônica? Plena selva amazônica. Mas perto de Manaus, não é muito longe? É 45 quilômetros. Sim. Aí comecei o projeto, só que eu não tive apoio da igreja. Eu já guardava o sábado, eu era da restauração, mas guardava o sábado. Aí quando começou o projeto, ele disse que não era o chamado deles. Aí eu fiz o jejum de Daniel, que passaram para me fazer. Aí foi quando tive a visão e a atitude. No último dia apareceu um pessoal da família, o Show lá de Manaus. E chegou, eu falei da visão, eu contei a história, como é que eu estava. Ele falou da igreja adventista. O primeiro versículo, ele está em Evangelho João 5, versículo 39, que examinar as escrituras, que nela está a verdade. Aquela palavra falou muito comigo. Ali foi a chave de eu descobrir tudo. Eu já pedi o estudo e já fui para a igreja adventista. Desde quando você tem essa casa? Ela vai fazer 15 anos. 15 anos. Foi uma grande transformação. Agora, você começou, você pôs os seus recursos lá e as pessoas foram chegando. Em média, quantas pessoas você atende lá por vez? Lá é o seguinte, quando eu comecei, ainda tinha um dinheirinho, eu trabalhava com 50. Aí depois que veio a pandemia, o negócio quebrou.
E passei pandemia. para 20. Sim. O alimento ficou muito caro. Aí foi quando entrou a igreja adventista com a ASA e a ADRA. E ajudou. E ajudou. E agora eu fui para a fé lá em Brasília. Para eles falar a verdade, o Manassés está vivendo um momento de alegria. Que esse pessoal estão me ajudando, estão olhando para mim, enxergando que... Então, mas eu passei uma situação muito crítica, muito sofrida depois da pandemia, de eu dentro daquela floresta eu chorar lá sozinho, e aqueles meninos batendo na porta, eu não posso mandar eles voltar, tudo sem roupa e sem onde morar. Morador de rua, né? Morador de rua, então dói muito dentro de mim. Nessa trajetória toda, você tem um cálculo de quantas pessoas conseguiram reverter a posição, deixar os vícios e também aceitar a Jesus? Batizada já foi mais de 200, né? 200? Em 15 anos? É. Incrível. A primeira vez que a igreja adventista foi lá, nós batizamos 25. Aí é 2 vezes por ano. Nossa, é uma quantidade enorme. E gente que mudou de vida também, né? Mudou de vida. Voltou a ser cidadão, né? Voltou para o trabalho, recuperação mesmo, né? E tem pessoas que o maior problema dele é que eles são tirados das casas porque ele rouba muita família e ficam na rua. Aí com os 3 meses a gente começa a trabalhar o resgate da união da família e lutar para tirar o documento. Depois que a família aceita ele de casa de volta, que eles passam a acreditar nele, é mais 50% para eles ficarem libertos. Agora, quando eles ficam no projeto 6 meses, que ele sai, que não tem onde ele ficar, é onde eu perco muita ovelha nisso aí. Tá certo. Olha, tem uma pessoa aqui que tem um recado para você aqui. Vamos ver junto? Você conhece. Vamos lá. Oi, seu Maranhão, eu estou muito feliz porque hoje mais gente está podendo conhecer o trabalho realizado no sítio Manancial de Bênção e assim poder orar, colaborar ou ter outras iniciativas inspiradas na sua. Eu me lembro como se fosse ontem, a primeira vez que eu entrei no sítio Manancial de Bênção. Quando eu olhei aquela natureza ao redor, eu olhei para aqueles homens, alguns moços, alguns já idosos, e eu percebi a dedicação sua para eles, você doando do fruto da sua vida para cuidar deles, para ajudá-los na restauração, na recuperação deles. Eu fiquei extremamente impressionado. Eu fui muito tocado naquele lugar e eu pensei, isso só pode ser de Deus. O senhor Maranhão, um homem movido pelo amor de Deus. E você tem o meu respeito, a minha admiração. E continue firme, meu irmão, continue firme. Que o Senhor te abençoe. Como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 6, verso 10, porque Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho de amor. Um grande abraço. Maranhão, a fé também não esqueceu de você. E o Renato, que você citou aqui, ele fez questão de gravar um depoimento, porque na época em que você foi lá a Brasília, ele era o presidente da Federação dos Empreendedores. E ele tem esse recado para você aqui, ó. Olá, irmão Maranhão. Estou muito feliz de fazer parte desse momento de homenagens à sua vida, que é uma vida tão relevante. Eu tenho uma admiração muito grande pela sua entrega, pela sua força, pela sua determinação em estar à frente desse projeto tão desafiador, o Sítio Manancial da Bênção, que cuida de pessoas com muito carinho, essas pessoas que são vistas pela sociedade em geral como pessoas de menor valor, por estarem envolvidas nesse contexto de destruição, de dependência química, de relacionamentos destruídos. E Deus tem usado você e a sua equipe para trazer salvação a essas pessoas e às famílias delas. E nós rogamos a Deus para que Ele continue te dando força, te dando foco, te conduzindo a outras pessoas que também possam apoiar e abençoar essa obra. E a gente continua aqui, o Núcleo Regional da Fé, também para ser essa mão ajudadora, que o Senhor possa estar à sua frente, dirigindo, que essa obra cresça ainda mais para alcançar mais pessoas. Um grande abraço. Maranhão, você não está sozinho. Parabéns por esse trabalho. Continue. E olha, a fé tem outra surpresa para você, o nosso programa. Eu queria chamar aqui o pastor
nosso amigo Inácio Cabor Mata, que é o nosso capelão, para lhe fazer uma entrega. Maranhão, em reconhecimento ao manancial de bênção, que não é só teu ministério, mas é tua vida também, levando Cristo e salvando pessoas, como falou Renato agora. A Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil te confere esse reconhecimento, nesse certificado, no anseio de poder ter participado no programa Fé em Ação e também este botão para que você leve e continue a ser a bênção de manancial que é tua vida para aqueles que estão precisando. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela sua participação. Chegamos ao final do nosso programa, um grande programa. Você é uma inspiração para todos nós. Que Deus continue te abençoando e a todas as pessoas que passarem por esse recanto lá na floresta amazônica. Um recanto de paz, um recanto que as pessoas ganham a construção de uma nova vida e conhecem a Deus. Muito obrigado, viu? Bem, telespectador, o nosso programa chegou ao fim hoje. Obrigado pela sua audiência. Continue aqui na Novo Tempo. Nos vemos na próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá.